Enviei acidentalmente uma selfie ousada para o meu chefe. A resposta dele chegou quase de imediato, fria e direta: feia, apague. No dia seguinte, durante a reunião da empresa, o celular dele se conectou por engano à tela principal. O fundo de tela era justamente a minha selfie. Aquela foto provocante e curvilínea preencheu o telão da sala de conferências. Embora meu rosto não estivesse visível, de alguma forma parecia ainda mais proibido. Olhei ao redor em silêncio. Meus colegas permaneceram quietos, mas todos tinham os olhos grudados na imagem. O rosto de Luiz se fechou em uma expressão sombria, algo raro de se ver. Ele bateu a pasta com força sobre a mesa. Apague. A voz dele não trazia emoção, mas carregava uma pressão sufocante. O ar da sala ficou pesado. O colega que controlava o projetor entrou em pânico, apertando botões freneticamente, mas nada funcionava. Desesperado, puxou o cabo de energia. Me desculpe, Sr. Luiz, me desculpe muito. Luiz recuperou o celular, com a expressão ainda mais carregada, e por um instante pareceu olhar na minha direção. A reunião de 2 horas prosseguiu com todos pisando em ovos. Ele era como uma bomba prestes a explodir. Ninguém ousava provocá-lo. Quando a reunião terminou, o colega que havia manuseado o projetor parecia traumatizado. O que eu faço? Gaguejou. Projetei acidentalmente as coisas privadas do Sr. Luiz na tela. Alguém tentou tranquilizá-lo. Não se preocupe. O Sr. Luiz não disse nada grave. Aquela foto deve ser só uma imagem aleatória da internet, certo? Outra voz discordou. Não acredito. Por que ele reagiria assim a uma foto qualquer? Provavelmente é da namorada dele, e ele não queria que ninguém visse. Congelei no meio do passo ao ouvir aquilo. Um dos meus colegas segurou meu braço. Ei, Sofia, lembro da sua capinha de celular. Era exatamente igual à da foto. Estremeci na hora. Aquela selfie tinha sido tirada diante de um espelho, com meu rosto escondido atrás do telefone. Além disso, a roupa não tinha nada a ver com o estilo que eu usava no escritório. Eu acreditava estar segura. Nunca imaginei que alguém notaria um detalhe tão pequeno. Meus saltos bateram mais firmes no chão, mas forcei uma expressão natural. Sério, não prestei atenção, murmurei, fingindo indiferença. Era idêntica. Que coincidência. Soltei o ar em silêncio. Ela suspeitava que fosse a namorada de Luiz. Por que ligaria aquilo a mim? Ainda assim, meus olhos se voltaram instintivamente para a direção em que ele tinha ido. Porque ele tinha a minha foto como fundo de tela. Perdida em pensamentos, senti um toque no ombro. O gerente me entregou um caderno. Sofia, o Sr. Luiz esqueceu isto na sala de conferências. Leve para ele. Por quê? Soltei sem pensar. Ele me encarou de um jeito estranho. Você não o acompanhou no escritório ontem. Se conhecem, não é? O olhar dele dizia em silêncio. Está brincando? Depois do que aconteceu, quem mais teria coragem de se aproximar dele? Engoli em seco. Respirei fundo e segui na direção de Luiz. Alcancei-o perto dos elevadores. Ele ergueu uma sobrancelha ao me ver, mas não falou nada. Entreguei o caderno rapidamente. Senhor Luiz, o senhor esqueceu isto. Ele baixou os olhos, pegou o caderno e respondeu apenas: obrigado. A expressão dele era serena, sem desconforto ou vergonha. Parecia não sentir nada por ter exposto a minha foto diante de toda a empresa. Diante da minha surpresa, ele inclinou levemente a cabeça. Algo mais. Mordi o lábio. Se não perguntasse naquele momento, não dormiria à noite. Por quê? Porque a minha foto é o fundo de tela do senhor. Ele alisou o caderno com precisão calma. Você acha que eu sequer sei usar este celular direito? Foi um acidente. Franzi o senho. Um acidente. Ele havia configurado minha foto como fundo por engano. Os olhos dele brilharam de repente com ironia. O que foi? Achou que eu fiz de propósito? Que gostei tanto daquela foto que precisava olhar para ela o tempo todo. O tom dele era debochado, e meu rosto ardeu. Se eu dissesse que sim, pareceria vaidosa. Mas não importava como eu pensasse, não conseguia acreditar naquilo. Claro que não, murmurei, desviando o olhar. Ele soltou um som baixo. Algo mais. Balancei a cabeça depressa e comecei a sair. Mas a voz dele me deteve. Espere. Congelei. Ele não olhou para trás, apenas falou em tom frio e distante. Carlos vai voltar neste fim de semana para a reunião. Você vai? Pisquei, surpresa. Carlos, o ex-colega de quarto dele. Depois que desisti de perseguir Luiz na universidade, me aproximei de Carlos. Sim, eu tinha corrido atrás de Luiz naquela época, mas ele era frio demais, impossível de alcançar. Não aguentei e desisti em menos de 2 meses. Carlos, por outro lado, era bonito e acessível. Nem precisei insistir. Talvez esse fosse o problema. Foi fácil demais, e logo perdi o interesse, terminando antes mesmo de oficializar. Então, por que Luiz trazia isso à tona agora? Por que eu iria só porque ele voltou? Perguntei. Luiz se virou, com um leve franzir de senho e os olhos semicerrados. Está me perguntando por quê?
Não foi você quem desistiu. A implicação era clara. Eu tinha corrido atrás de um rapaz, depois o deixei para tentar algo com o colega de quarto dele. Soava ridículo. Recordei o olhar assustadoramente frio de Luiz naquela época, ainda mais cortante quando me viu com Carlos. Não sei, admiti baixinho. Ele nem me convidou, de qualquer forma. Luiz não respondeu, mas quando me afastei ouvi a risada curta e gélida dele. Um riso afiado, quase zombeteiro. Meu corpo se enrijeceu, e logo depois me apressei em sair dali. Na hora do almoço, contei tudo à minha melhor amiga. Ela descascava um camarão de olhos arregalados. Carlos vai voltar? Parece que sim, murmurei, mordendo o canudo do suco. Ela colocou o camarão na boca, ainda surpresa. E o Luiz foi quem mencionou. Isso significa que ele ainda se importa. Cobre o rosto com as mãos. Mas quando eu o persegui, ele nunca aceitou. Ela inclinou a cabeça, pensativa, e suspirou. Ainda assim, por que você se envolveu com esse tal de Carlos em primeiro lugar? Quando voltei ao escritório depois do almoço, o ambiente inteiro parecia um lago agitado por uma pedra no centro. Ondas de sussurros percorriam os cubículos, suaves o bastante para negar, mas fortes o suficiente para incomodar. Conectei meu notebook, encarei a tela de login e me obriguei a respirar como se fosse só mais uma tarde qualquer. Mas não era. Um e-mail chegou. Assunto: lembrete sobre conduta profissional durante apresentações. Era uma nota genérica enviada a todos os funcionários. As palavras eram cuidadosas, lapidadas pelo departamento jurídico, sem apontar para ninguém em específico, o que de certa forma tornava tudo ainda mais acusador. Rolei até o final e reli a última frase. Por favor, abstenham-se de especulações ou comentários que possam afetar um colega. Eu sabia a quais colegas eles se referiam. Senti alívio e, ao mesmo tempo, vergonha por a empresa ter que dizer isso em voz alta. Teresa se jogou na cadeira ao lado da minha mesa sem pedir permissão. Ela era minha amiga, do tipo que descasca camarões e me diz verdades incomodas entre uma garfada e outra. Agora falou em voz baixa. Você está bem? Assenti. Meus dedos estavam firmes no teclado, e isso ajudava. Digitei minha senha e abri a pasta do projeto como se a vida fosse normal. Mas não era. Meu reflexo no contorno negro da tela parecia o de alguém tentando ser uma pessoa. Teresa bateu na mesa. Ele perguntou sobre o Carlos ontem, disse ela. Isso não é nada. É nada, respondi rápido demais. O Luiz provavelmente só mencionou para me lembrar da bagunça que fiz na universidade. As palavras doeram mais do que eu esperava. A universidade tinha o brilho quente de uma lembrança distante, mas o fio frio de uma lâmina quando voltava ao meu presente. Antes que Teresa pudesse responder, o telefone da minha mesa acendeu com uma chamada de número restrito. Não precisei olhar o identificador para saber quem era. Sofia, disse Luiz. Minha sala. A linha caiu. Teresa fez uma careta que dizia: que Deus te ajude, mas você dá conta. Ajeitei a blusa, pedi ao meu coração que parasse de esmurrar minhas costelas e caminhei pelo longo corredor. O escritório de Luiz tinha 2 paredes de vidro e parecia fechado como um cofre nos outros 2 lados. Ele estava sentado atrás da mesa, mangas arregaçadas, gravata impecável. O caderno que eu havia devolvido mais cedo estava aberto, com uma linha de letra impecável no topo da página. Ele não se levantou. Sente-se, disse. Obedeci. A cadeira era firme e baixa demais, como um teste sutil. Recusei-me a ajustá-la. Teremos uma auditoria do cliente na quinta-feira, falou, ainda com os olhos no caderno. Horizon Capital. Se passarmos, a implementação secundária começa no próximo mês. Se falharmos, a diretoria vai me perguntar por que um trimestre inteiro foi queimado até as cinzas. Esperei, sem saber onde eu me encaixava nesse incêndio. Você ficará responsável pela integridade e logística dos dados. Vai conduzir a sala e manter o cronograma fechado. Ninguém conhece o sistema legado deles melhor que você, exceto eu. As palavras caíram sobre mim como uma pilha de tijolos. Pisquei. Achei que o senhor quisesse outra pessoa depois desta manhã. Ele ergueu o olhar. Não tomo decisões baseadas em boatos. Tomo decisões baseadas em competência. Você consegue ou não? Consigo, respondi. O tom dele não mudou. Um bloqueio de calendário vai chegar à sua caixa de entrada. Livre suas noites até sexta-feira. Assenti. O poder de ser útil era um estranho alívio. Me agarrei a ele. Algo mais? Perguntou. A pergunta era como um bisturi. Havia dezenas de coisas que eu queria dizer. Por que tinha aquela foto? Por que me olhou daquele jeito no elevador? Por que disse que foi acidente como se não significasse nada quando para mim parecia que toda a minha pele estava exposta na tela? Engoli todas elas. Não, só isso. Quando eu saía, a voz dele me parou outra vez. Sofia. Me virei. Não responda nada por escrito relacionado a esta manhã. Se recursos humanos perguntar, encaminhe para mim. Não é um pedido. Algo em meu peito se afrouxou e se apertou ao mesmo tempo. Assenti. De acordo. De volta à minha mesa,
O bloqueio de calendário chegou para quarta, quinta e sexta à tarde. Logo depois, uma pasta compartilhada apareceu com os subtítulos marcados: Horizon. Trabalho prévio, execução da sala, mapa de interessados. Mergulhei naquilo. O trabalho tinha um jeito de me levar como um rio, se eu permitisse. As colunas da planilha eram trilhos, as linhas do cronograma eram degraus, a lista de verificação era uma oração. Por volta das 4 horas, meu celular vibrou com um número desconhecido. Quase ignorei. Mas a prévia da mensagem apareceu. Oi, faz tempo. Sou o Carlos. Meu estômago afundou. Depois subiu. Fiquei olhando para o nome até as letras embaçarem. Antes que eu decidisse se apagava ou respondia, outra mensagem chegou. De volta à cidade neste fim de semana para a reunião. Ouvi dizer que você está no Bosnell Coffee. Bloqueei a tela e larguei o celular como se estivesse quente. Teresa deve ter percebido minha expressão. Não faça isso, alertou. Não estou fazendo, respondi. Quer dizer, não sei. Ele nem me convidou. É só café. Teresa bufou. Café nunca é só café com um ex e você sabe disso. Enfiei o celular na gaveta e mergulhei nos documentos de preparação. Às 6 horas, Luiz mandou uma mensagem curta. Sala de guerra em 15 minutos. Traga sua lista na cabeça. A sala de guerra era a pressão materializada. 2 lousas, um projetor, 4 pilhas de pastas de clientes. 2 membros de compliance já estavam lá, junto com um analista financeiro que parecia jovem e apavorado. Luiz estava de pé na ponta da mesa, sem paletó, com a atenção afiada como uma lâmina. Me guie pelo seu cronograma de execução, ordenou. Fiz isso. Ele cortava apenas para afiar ainda mais o plano. Não comentou sobre amanhã. Não mostrou um único traço de desconforto. Se o incidente do fundo de tela havia sido um trovão, ele já tinha dobrado a tempestade em um quadrado limpo e aguardado em uma gaveta. Às 8h30, os outros saíram com suas tarefas. Fiquei para terminar um último conjunto de ajustes. Luiz se recostou na mesa, braços cruzados. Seus planos de contingência são melhores que os de muitos gerentes seniores, disse. Obrigada, respondi, mas sou o menor do que eu queria. Ele me estudou, como se buscasse a parte não dita. Você tem uma pergunta? Tenho várias, admiti, antes de hesitar. Mas a única que consigo fazer é esta. Por que me mandou aquela mensagem ontem? Feia, apague. E depois manteve a foto de qualquer jeito. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Aquele texto foi para manter você fora de problemas. Se você envia uma foto explícita a um superior, seu emprego fica em risco. Se ele mostra a recursos humanos que bloqueou, seu emprego sobrevive. Então o senhor fez pelas aparências. Fiz para proteger a empresa e para proteger você. Quanto ao fundo de tela, meu celular foi duplicado na sala de conferências porque troquei com o aparelho da sala de reuniões na semana passada. Quando tentei silenciar uma notificação, pressionei a imagem por engano e configurei como fundo. Depois já estávamos na reunião. Só isso. Procurei sarcasmo na voz dele e não encontrei. Era quase pior que a explicação fosse plausível. Me deixava sem nada contra o que lutar, exceto meu próprio orgulho. Certo, disse. Obrigada por me contar. Ele se endireitou, como se a conversa tivesse saído da beira de um abismo para o meio do nada. Auditoria às 9 horas. Esteja pronta às 8. Descanse um pouco. A descida pelo elevador parecia uma montanha se afastando. No saguão, 2 colegas me lançaram olhares que fingiam não ser olhares. Mantive o rosto neutro. Lá fora, o ar estava fresco. Caminhei 3 quadras para clarear a mente, mas voltei no meio do caminho. Lembrei da nuvem. Meu coração disparou. Desbloqueei o celular e abri a galeria. Lá estava a foto no espelho, guardada em uma pasta que eu achava privada. Apaguei. Depois apaguei da pasta de excluídos recentes. Depois busquei duplicados e também apaguei. Ainda não me senti segura. Desativei o backup automático daquela pasta. Isso exigia uma senha que eu mesma esqueceria. Só então senti algo próximo da limpeza. Na manhã seguinte, tudo girava em torno de listas de verificação e café. Cheguei cedo e percorri a sala. Crachás para os convidados. Impressões em cada assento. Garrafas de água. O projetor se comportava como se nunca tivesse traído ninguém. Às 9 em ponto, o pessoal da Horizon Capital entrou. A líder, uma mulher chamada Mara, apertou minha mão e disse que preferia substância em vez de encenação. Eu disse que entregaria as 2 coisas, respondi com firmeza. A auditoria funcionava como uma engrenagem de peças minúsculas. Luiz cuidava da estratégia em alto nível e das perguntas afiadas como dentes de tubarão. Eu mantinha o motor funcionando. Quando um tubarão puxou o conjunto de dados errado, alterei a alimentação sem hesitar. Quando um analista congelou, intervi e completei a explicação. Eu podia sentir a atenção de Luiz em mim, mesmo quando falava com outra pessoa. Não era uma atenção suave. Era o tipo de olhar que ele reservava às ferramentas que realmente importavam. No meio da tarde, encontramos um obstáculo.
A Orion pediu um registro de verificação de 2 trimestres atrás, algo que nunca havia sido solicitado antes. Pelo antigo contrato, aquilo não faltava simplesmente, nunca tinha existido. A sala ficou tensa. Pedi 10 minutos, saí para o corredor e liguei para o setor de compliance. Enquanto eles se mobilizavam, fui até o arquivo, extraí as marcas de tempo brutas e construí um registro manual ali mesmo. Quando voltei, Luiz parecia um homem que não sorria, mas estava sorrindo de qualquer maneira. Ele entregou o pacote a Mara como se estivesse pronto havia muito tempo. Depois do intervalo, a auditoria seguiu sem problemas. Às 4h15, Mara fechou a pasta. Estamos satisfeitos, disse. Envie os acompanhamentos até segunda-feira e estaremos prontos para seguir em frente. Luiz se levantou. Obrigado. Ele disse a ela, mas eu senti aquelas palavras como uma mão invisível entre minhas costas. Quando todos se foram, a sala ficou vazia ao nosso redor. Luiz empilhou as pastas com uma precisão quase desnecessária. Bom trabalho, disse. Assenti, sem saber o que fazer com um elogio vindo de alguém que raramente elogiava. Ele acrescentou. Amanhã faremos um relatório e finalizaremos o pacote para a diretoria às 8h30. Eu deveria ter ido embora então. Mas perguntei, com cuidado. Você e o Carlos deixaram de ser amigos por minha causa. A mão dele parou sobre a pasta superior. Não levantou os olhos. Deixamos de ser amigos porque Carlos deseja o que não consegue manter e se ressente de quem consegue. Isso não é novidade. Pisquei. Essa não é uma resposta. É a única que você vai ter. Ele deslizou a última pasta em seu lugar. Vá para casa. No caminho de volta à minha mesa, conferi o celular. 3 mensagens de Carlos esperavam, como armadilhas alinhadas. O café é só café, sem pressão. Sei que nunca oficializamos, mas nunca te esqueci. Sinto muito pela forma como conduzi as coisas naquela época. Fiquei olhando para a tela até que as palavras se embaralharam. Coloquei o celular virado para baixo e finalizei minhas anotações. Quando saí, o escritório estava mergulhado no azul das horas de fechamento. Apertei o botão do elevador e senti antes de ver. Luiz saiu da sala da esquina e se juntou a mim diante das portas. Você não precisava esperar, disse. Ele não respondeu. O elevador chegou com um sinal suave. Entramos. Por um instante, o ar pareceu uma pausa entre estações. Enquanto descíamos, ele perguntou, sem me olhar. Você vai à reunião? Não sei, respondi. Provavelmente não. Ele assentiu, como se aquilo estivesse de acordo com a previsão que preferia. Quando as portas se abriram, acrescentou, fora de contexto. Se for, não vá sozinha. Isso é uma ameaça. Soltei antes de conseguir esconder o tom cortante. Um conselho. Saiu sem olhar para trás. Na calçada, Teresa me esperava com 2 copos de papel. Estendeu um para mim. Parece que você acabou de sair de uma tempestade, disse. Acho que saí mesmo. Cruzamos até a pequena praça, onde a luz da tarde fazia tudo parecer honesto. Contei a ela sobre a auditoria, sobre o registro manual, sobre Luiz quase sorrindo. Não contei a última coisa que ele disse. Aquilo era uma pequena chama que eu ainda não queria expor ao ar. Quando cheguei em casa, fiz o que sempre faço quando minha mente não se cala, limpei. Coloquei uma pilha de revistas velhas para reciclagem. Passei o pano no balcão 3 vezes e escrevi uma lista de compras que eu não precisava. O celular vibrou de novo. Dessa vez, a prévia fez meu sangue gelar. Assunto: seu fundo de tela está aparecendo. Havia uma imagem borrada anexada. Mesmo borrada, reconheci a forma do meu próprio corpo. A mensagem dizia: que engraçado o que algumas pessoas levam para as reuniões. Meus pulmões esqueceram como respirar. Minhas mãos não tremeram, ficaram imóveis. Liguei para Teresa e encaminhei o e-mail. Ela atendeu no primeiro toque. Eu vi, disse, a voz tensa. Não responda. Estou indo para aí. Desliguei e disquei um segundo número. Nunca pensei que faria isso. Luiz atendeu no primeiro toque. Respirei fundo. Alguém enviou uma captura de tela borrada para todo o departamento. O assunto é seu fundo de tela está aparecendo. Eu sei, disse ele. Já sinalizaram. Não responda. Eu vou cuidar disso. Como? Perguntei, porque a parte de mim que sempre precisava saber estava sufocando minha garganta. Ele não levantou a voz. Era o tom que usava quando um prédio estava em chamas e ele precisava que os elevadores funcionassem. Estou rastreando o remetente. Você vai receber um e-mail de recursos humanos instruindo todos a apagarem a mensagem. Se alguém repassar, será demitido. Se alguém insinuar que é você, será punido. Se alguém perguntar, você vai dizer que não tem comentários e vai direcioná-los a mim. Entendeu? Sim, respondi. Ele hesitou. Depois, mais suave. Você está sozinha? Por um momento não soube o que responder. Então disse. Teresa está vindo. Ótimo, exalou. Mantenha o celular ligado. Se isso escalar, eu ligo novamente. Desligamos. Fiquei parada na cozinha, encarando a parede branca como se uma porta fosse aparecer ali.
A porta não apareceu. Teresa sim. 5 minutos depois, com os olhos faiscando. Vou descobrir quem fez isso, disse, largando a bolsa. Vou incendiar a caixa de entrada dele com convites de reunião. Morte por reuniões consecutivas. Isso arrancou de mim uma risada que eu não esperava. A risada virou outra coisa, e logo já não era risada. Teresa me abraçou e me deixou chorar no ombro dela até minhas costelas pararem de doer. O e-mail de recursos humanos chegou 10 minutos depois, como Luiz havia prometido, exclusão obrigatória, sem discussão. Uma linha sobre dignidade no trabalho, aquele tipo de linguagem que tenta ser um escudo, mas termina sendo um espelho. Logo depois, outro alerta soou. Esse era apenas para mim, vindo dele. Sei que você estava preocupada. Não esteja. Eu cuidarei do resto. Escrevi e apaguei 3 respostas. No fim, enviei a única coisa que não poderia virar combustível para algum incêndio futuro. Obrigada. A manhã seguinte deveria ter sido o dia da vitória. Em vez disso, foi o dia do controle de danos. Entrei pelas portas principais usando um casaco que nunca tinha levado ao escritório. Ombros marcados, tecido mais pesado. Uma armadura, mas arrumada. O trajeto no elevador virou um campo de olhares de canto de olho e sorrisos fabricados. Na minha mesa havia um pequeno bilhete amarelo colado ao monitor, escrito em letras de forma bem cuidadosas. Sala de guerra às 9. Bom trabalho ontem. L. Olhei para aquele L mais tempo do que precisava. Depois guardei o bilhete na gaveta de cima, onde mantinha pequenos âncoras para dias difíceis. Às 9 em ponto, a sala de guerra estava cheia. Luiz falou primeiro. Ontem à noite foi enviado um e-mail malicioso ao departamento, contendo uma imagem adulterada. O remetente foi identificado e não trabalha mais para a empresa. A mensagem já foi removida dos nossos servidores. Se tiverem perguntas, falem com recursos humanos. Se tiverem tempo para fofocas, é porque não tem trabalho suficiente. Passou para o pacote da diretoria como se não tivesse acabado de extirpar um tumor com uma única frase. Baixei os olhos para a agenda, para que ninguém visse meu rosto. Eu deveria estar aliviada. Em vez disso, senti uma mistura de gratidão e algo mais cortante. Proteção parecia intimidade quando você queria. Quando não sabia o que queria, soava como confusão disfarçada de segurança. Trabalhamos durante o almoço. Às 2 horas saí para atender uma ligação de compliance e quase trombei com um homem alto no corredor. Tinha um sorriso familiar que eu costumava acreditar ser como o nascer do sol. Sofia, disse Carlos. Por um segundo, o mundo se inclinou. Ele parecia mais velho por uma margem pequena e mais satisfeito consigo mesmo por uma margem bem maior. Não sabia que você ainda estava aqui, falou, como se a cidade fosse dele e eu tivesse me esquecido de mudar de endereço. Trabalho aqui, respondi. Ele inclinou a cabeça na direção da parede de vidro da sala de guerra. Entendi. Grande reunião, grande chefe. Estamos ocupados, disse. Pode esperar. Ele riu. Você sempre foi afiada quando estava focada. Achei que poderíamos conversar antes do fim de semana. Café. Pensei na voz de Luiz no elevador. Se for, não vá sozinha. Pensei no e-mail que tinha tentado transformar meu corpo em piada de escritório. Pensei na forma como Luiz elogiou meus planos de contingência e assinou a nota apenas com L, como se aquela letra fosse uma ponte que só se atravessa uma vez. Tenho trabalho, falei. Me envie a hora e o lugar. Talvez. Ele me observou com o mesmo interesse descuidado que usava na universidade, só para ver até onde podia ir. Depois se afastou com uma pequena reverência, como se ainda restassem vestígios de bons modos. De volta à sala de guerra, Luiz não me olhou quando me sentei. Não precisava. Eu sentia o ar mudar, como a pressão que antecede a chuva. Às 5 horas, depois de enviarmos o pacote à diretoria, ele dispensou a equipe e então disse, sem levantar os olhos. Sofia, fique um momento. A porta se fechou atrás do último analista. Luiz empilhou os papéis restantes e os colocou de lado. Você o encontrou? Perguntou. Sim, respondi. No corredor. Ele assentiu, como se tivesse uma transmissão ao vivo e só tivesse desligado por educação. Tenha cuidado. Lá estava de novo. Um conselho dito como uma grade de proteção. Cuidado com o quê? Perguntei. Com a história que o Carlos conta, disse Luiz. Ele teve anos para aperfeiçoar uma versão em que é generoso e você é apenas sortuda de estar na foto. Não faça audição para um papel numa narrativa que não é boa para você. As palavras caíram mais pesadas do que eu gostaria de admitir. Procurei no rosto dele algum traço de algo além. Talvez eu tenha encontrado, talvez tenha inventado. Obrigada, falei. Ele deslizou um pequeno envelope pela mesa. O que é isso? Um adiantamento do bônus da sua equipe pelo trabalho com a Horizon, respondeu. A diretoria aprovou ontem à noite. Não discuta, aceite. Você merece. Coloquei o envelope na bolsa sem abrir, a garganta apertada. Ele acrescentou, quase como se fosse um detalhe qualquer. O fundo de tela já foi trocado.
Caso estivesse se perguntando. Eu estava. A palavra ecoava forte demais na minha mente para ser dita. Boa noite, Sofia, disse. Boa noite. Ao sair, olhei o celular. Uma nova convocação de calendário esperava, enviada 5 minutos antes. Assunto: reunião de fim de semana. Organizador: Carlos Sen. Copiado: Luiz, o chefe. Parei de andar. As pessoas flutuavam ao meu redor como água desviando de uma pedra. Abri a convocação. Carlos havia adicionado uma nota. O Luiz disse que você poderia estar livre. Bebidas no Javen no sábado às 7 horas. Vai ser bom esclarecer as coisas. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio, exceto pelo barulho dentro do meu peito. Reli a linha da cópia. Depois li outra vez. Teresa me mandou uma mensagem antes que eu pudesse pensar. Se você for, eu vou com você. Não tente me impedir. Escrevi uma resposta com dedos que pareciam não ser meus. De acordo, mas não vamos ficar muito tempo. Ela respondeu com uma sequência de polegares para cima e, porque me conhece, um emoji de carro, um cadeado e um furacão. Sorri apesar de mim mesma. Então levantei os olhos e vi Luiz refletido no vidro, atravessando o saguão. Não me viu, ou talvez tenha visto e fingido que não. Fui para casa e abri o envelope, porque precisava saber se o mundo, ao menos em uma pequena parte, tinha decidido que eu tinha valor. A quantia era generosa o suficiente para me fazer sentar no braço do sofá. Pensei no aluguel. Pensei em uma conta pequena onde eu guardava dinheiro para um futuro que ainda não conseguia nomear. Coloquei o envelope no fundo de uma gaveta e fechei. Às 9 horas, o celular vibrou de novo. Número desconhecido, arquivo de vídeo em anexo. Quase não abri. Mas a curiosidade é uma armadilha na qual eu caio mesmo quando consigo ver os dentes. A tela se encheu com a sala de conferências, o fundo de tela, meu corpo, uma legenda em letras brancas e pretas. Adivinha, namorada. O nome da conta era uma piada barata. A hora de envio era recente. O contador de visualizações subia sem parar. Dessa vez, não foi enviado para todo o quadro de funcionários. Foi enviado para todas as pessoas que eu conheço, que é exatamente como se sente quando algo sujo alcança a velocidade da luz. Não liguei para Luiz. Não liguei para Teresa. Liguei para mim mesma a ação e fiz o que ele tinha me dito. Tirei capturas de tela das informações do remetente e reencaminhei para o e-mail de que Luiz havia adicionado no meu celular antes. Depois deixei o aparelho virado para baixo sobre a mesa e fiquei no silêncio da minha sala até que o silêncio ganhasse uma forma. Bateram na minha porta. 3 toques rápidos que soaram oficiais. Fiquei imóvel. Sofia Torres, chamou uma voz. Segurança do edifício. Precisamos falar com a senhora por um instante. Considerei não responder. Depois lembrei do último ano da minha vida e de todas as portas que eu tinha me recusado a abrir. Girei o trinco. 2 homens estavam no corredor. Um usava um blazer azul marinho e uma credencial pendurada no pescoço. O outro segurava um tablet. Estamos aqui em nome da sua empresa, disse o homem da credencial, com cautela. Foi registrada uma denúncia sobre a distribuição de uma imagem neste prédio. Gostaríamos de confirmar que a senhora está segura e pedir que não saia das instalações esta noite sem avisar. Fiquei olhando fixamente para eles. Estou segura, respondi. E estava tão segura quanto alguém pode estar quando o passado e presente se sentam no seu sofá perguntando o que vem depois. O homem assentiu. Obrigado, senhorita Torres. A empresa entrará em contato pela manhã. Se receber mais alguma coisa, reencaminhe para o endereço que já possui. Não responda diretamente. Se sentir insegura, ligue para este número. Ele me entregou um cartão. Peguei. Depois que se foram, fechei a porta e apoiei a testa na madeira fria. Caminhei até a janela e olhei as luzes da cidade. Em algum lugar por aí, um homem que quase foi meu estava lapidando uma história. Em outro lugar, um homem que se recusava a fazer qualquer coisa além de ser claro estava se preparando para uma batalha que eu não podia ver. Apaguei a luz. No escuro, conseguia ouvir a minha própria respiração. O pequeno e corajoso som que ela fazia. O sábado estava a 2 dias de distância. Eu não sabia em qual história iria entrar em Heaven. Mas sabia disto. Eu tinha terminado de ser uma foto na tela de outra pessoa. Sentei no sofá e comecei a escrever uma lista. A única frase na qual eu sempre confiei. Passos, não sentimentos. Fatos, não fantasias. Escrevi até que a página estivesse cheia e as linhas firmes. Quando terminei, deixei o caderno sobre a mesa. Programei o despertador para as 6 horas e fechei os olhos em um capítulo que ainda não estava terminado, dentro de um fogo que eu havia decidido deixar queimar limpo. O sábado chegou disfarçado de manhã comum. Acordei antes do despertador, observei o quadrado pálido de luz deslizando pelo teto e disse a mim mesma 3 coisas simples. Respire. Vista-se. Decida. Tomei banho e vesti um vestido preto, de linhas retas, com mangas que eu poderia enrolar até os cotovelos se precisasse trabalhar. Trancei meu cabelo de um jeito que não se soltaria se a noite virasse tempestade. Armadura que parecia roupa.
Às 7 horas, Teresa me mandou uma mensagem. Estou lá embaixo com o café. Não, você não pode recusar. Peguei o elevador até o saguão e a encontrei sentada no banco ao lado do Ficus, com 2 xícaras e um rosto que dizia: hoje caçamos. Ficamos ali como amigas comuns em um fim de semana comum, mas o ar tinha a atenção de um tambor. Contei a ela meu plano. Não beber. Não aceitar mesas no canto. 30 minutos. Se Carlos tentasse levar a conversa para um lugar em que eu não quisesse estar, eu me levantaria e iria embora. Se tentasse me provocar com velhas histórias, eu recusaria a narrativa. Se tentasse me tocar, ela quebraria os dedos dele. Essa última parte era uma piada. Em grande parte. O Heaven tinha concreto polido, luz quente, um balcão de madeira cor de mel. Às 7 horas em ponto, a porta se abriu e Carlos entrou com um sorriso que já tinha me parecido alívio. Estava mais magro do que eu lembrava e mais brilhante de um jeito em que eu não confiava, como uma lâmpada que funciona quente demais. Sofia, disse, como se os últimos 3 anos fossem apenas um parêntese e não um fato. Ele se inclinou. Eu dei um passo para trás e estendi a mão. Ele a apertou e riu baixo, fingindo não estar surpreso. Teresa deslizou no assento ao meu lado e lhe lançou um olhar firme que dizia: sou uma testemunha que sabe falar em frases completas. Ele pediu uma água com gás e fez um pequeno espetáculo, como se moderação fosse uma virtude rara. Então disse, depois de algumas linhas de conversa trivial que soaram como um roteiro: vi o drama do e-mail. Sinto muito, as pessoas podem ser cruéis, mas você parece forte. Sempre disse que seria boa nisso. Não estava claro em que nisso ele queria se apoiar, no trabalho, na crise, ou na forma da minha boca em torno do silêncio. Escolhi o caminho mais direto. Você mandou aquele convite com o Luiz copiado para deixar claro um ponto ou para começar uma briga. O sorriso dele não mudou. Luiz e eu já fomos amigos. Isso não é uma briga, é um convite para sermos adultos. Ergueu o copo para mim. Crescimento. Não toquei na minha água. Estou aqui por um motivo, falei. Para garantir que não vamos repetir uma história que foi ruim para mim. Eu não carrego mais as suas histórias. Ele piscou, surpreso com o fato de o chão não se mover para acomodá-lo. Inclinou o corpo de forma que quase bloqueava Teresa da conversa e baixou a voz. Você faz parecer que eu arruinei sua vida. Nem sequer chegamos a namorar de verdade. Éramos jovens. Você corria atrás de homens frios e chamava isso de ambição. Amava a ideia de Luiz porque ele não te dava atenção. Amava a ideia de mim até que eu te dei demais. Não sou o vilão da sua história só porque me recusei a ser figurante. Mantive o rosto sereno. Você mandou aquele e-mail, disse. Ele não se moveu. O e-mail do departamento, a captura borrada, as letras brancas e pretas, deu de ombros como quem descarta um guardanapo. Esse não é o meu estilo. Não sou burro bastante para deixar rastros em uma empresa que registra cada tecla digitada. Teresa relaxou um pouco, mas eu não. O problema de Carlos nunca foi ser descuidado. Era ser criativo quando queria algo. Meu celular vibrou na mesa. Luiz. Sem mensagem, apenas o nome. Aquilo soava como uma ordem. Virei o telefone para baixo. Carlos sorriu diante do gesto como se tivesse confirmado uma teoria particular. Ele se inclinou de novo, mais suave. Eu vim dizer isso. Não deixe que um homem como Luiz dite o seu clima. Ele não nasceu para a suavidade, nasceu para vencer. Vai usar tudo ao redor para isso, inclusive você. Vai fazer soar como proteção. Você vai chamar de amor porque parece segurança. Não confunda as duas coisas. Teresa pousou o copo na mesa com força maior do que o necessário. Isso é rico, vindo de um homem que a chamou para reinterpretar as próprias escolhas como sabedoria. Ele finalmente a olhou, como se percebesse um obstáculo no caminho. Estou tentando poupá-la de dor. Não, falei. Você está tentando prescrever a narrativa caso eu não escolha você de novo. Veio plantar um título que possa usar depois. Olha, você dirá. Eu avisei. Olha, você dirá, fui generoso. Quer que eu sinta que te devo algo pela sua graça? Eu não devo. Ele bateu os nós dos dedos na mesa. O sorriso endureceu. Acha que Luiz é um herói porque demitiu alguém por você? Acha que isso significa que é especial? Ele demite pessoas como outros homens espirram. E gosta disso. Não vai admitir porque sabe como encenar o papel de bom homem numa crise. Sempre foi assim. Uma sombra se moveu na beira da minha visão. Virei a cabeça. Luiz estava a poucos passos, com o casaco vestido, expressão neutra, mãos vazias. Olhou para nós três como se fossemos uma sala de reunião que precisava ser reorganizada de acordo com os padrões dele antes que o trabalho real pudesse começar. Eu não gosto de demitir gente, disse. Eu gosto de clareza. Há uma diferença. Carlos se recostou, satisfeito. Viu? Ele não consegue evitar. Luiz não mordeu a isca. Olhou para mim, não para Carlos, e disse. Você não precisa estar aqui. Não desviei o olhar. Não preciso, respondi, mas escolhi estar e ainda não terminei.
Teresa encostou o joelho no meu, debaixo da mesa. Senti o pequeno pulso do medo dela por mim. Coloquei a mão sobre a dela por um segundo, estudando a nós duas. Luiz desviou a atenção. Carlos, já que você me copiou no convite, não vai se importar se eu tratar isso como quase profissional. Ontem à noite houve uma segunda tentativa de distribuição a partir de uma conta externa. Nosso time rastreou o remetente até um dispositivo registrado em seu nome, comprado há 2 meses, conectado por um Wi-Fi público perto do rio. Ele deslizou uma folha dobrada sobre a mesa. Registros, carimbos de horário, timbre de escritório de advocacia. Fiquei olhando a página. Depois olhei para Carlos. A cor do rosto dele subiu um grau lento. De qualquer forma, qualquer um pode falsificar um dispositivo. Você sabe disso, certo? Ou o seu reino de certezas não alcança a forense fora do escritório. Luiz não piscou. Também temos imagens da loja de eletrônicos no momento da compra e um registro bancário na mesma janela de 10 minutos. O gerente da loja se lembra de você. Você disse que precisava de um telefone que não pudesse ser vinculado ao seu plano porque sua namorada era paranoica. Ele fez uma pausa. Ela tinha um motivo. Carlos riu alto, sem cuidado, como se o som pudesse espantar a evidência. Isso é absurdo. Por que eu me daria a esse trabalho? Por uma mulher com quem eu nem cheguei a namorar. Virou-se para mim com um brilho repentino. Você e eu fomos uma nota de rodapé. Isto é o Luiz tentando controlar o ar ao redor dele. Como sempre, ele quer o teatro da retidão. Quer entrar e salvar o dia e precisa de um vilão para a capa ficar bonita. Eu podia sentir todos os olhos do bar. As luzes estavam quentes demais, o ar, denso demais. Pensei na lista sobre a minha mesa da cozinha. Passos, não sentimentos. Fatos, não fantasias. Respirei fundo. Você me acompanhou até a saída de uma festa uma vez, no 2º ano. Nevava, e a cidade parecia algo perdoado. Você colocou o seu casaco nos meus ombros e disse que sempre seríamos gentis um com o outro porque conhecíamos a versão de nós mesmos que existia quando o mundo ainda era pequeno. Eu quis acreditar. Tentei ser gentil com a versão de você que acredita nas próprias histórias, mas eu não sou mais pequena e não te devo o abrigo da minha dúvida. Abri a mão, ergui os dedos. O gesto pareceu colocar um tijolo no chão entre nós. Terminei. Fique com a sua versão, publique se quiser. Eu não serei entrevistada para ela. Me levantei. Teresa se levantou comigo. Luiz não me tocou. Não se moveu para se colocar entre mim e nada. Simplesmente saiu do caminho, como quem abre uma porta pela qual eu já tinha escolhido passar. Carlos me fitou. O pânico finalmente vazou sob as bordas do sorriso. Ele estendeu a mão para agarrar meu pulso por reflexo. Luiz se moveu com uma rapidez que nem parecia rapidez. A mão dele fechou sobre o pulso de Carlos e o devolveu à mesa. Sem drama, sem exibição. O recado estava na economia. Não faça isso. Saímos. O ar lá fora tinha a frieza nítida do vidro limpo. Obrigada, disse a Luiz, sem olhá-lo. Ele manteve os olhos na rua. Você não me deve agradecimento, respondeu. Você fez a parte importante por si mesma. Um carro passou, com música baixa e constante. Eu podia sentir a noite decidindo não ser um desastre. Teresa apertou meu ombro e disse que me encontraria em casa. Queria me dar espaço e também garantir que eu chegasse. Ela andou alguns passos à frente para chamar o transporte por mensagem. Virei-me para Luiz. Havia tanto que eu queria perguntar, e nada disso era útil. Então perguntei a única coisa que importava. Por que você veio? Ele considerou e escolheu a resposta menor e mais honesta. Porque eu não queria que você ficasse sozinha numa sala com um homem que transforma a própria história no problema dos outros. Porque ele usa charme como moeda. Porque eu devia uma dívida que não soube como pagar até agora. Que dívida? Ele soltou o ar uma vez, um som curto que poderia ter sido uma risada em outra vida. Ele é a razão de eu ter aprendido a diferença entre proteger pessoas e isolá-las. Eu deixei que ele me contasse uma história sobre alguém, uma vez. Isso feriu a pessoa errada. Eu não corrigi rápido o bastante. Estou corrigindo esta rápido. A palavra se acomodou num canto do meu entendimento, onde a armação já estava esperando. Pensei no olhar que ele me deu nos elevadores. Na risada fria que não conseguiu evitar no corredor. No bilhete com uma letra L. Como uma ponte. Eu não vou ser o seu projeto, disse em voz baixa. Ótimo, respondeu. Eu não quero um projeto, eu quero uma parceira. No trabalho, isso significa alguém que me diga quando estou errado antes da diretoria. Na vida, isso significa alguém que não precise de mim como escudo nem como espada para ficar ao meu lado. Não, nós não estamos na segunda categoria. Não enquanto eu for seu gerente direto. Se isso mudar, teremos essa conversa. Era tão limpo que doía. O alívio e a decepção se encontraram no meio e se inclinaram um ao outro como profissionais. Você vai demitir o Carlos? Perguntei. Vou apresentar queixa, disse. A pessoa que enviou o primeiro e-mail era uma prestadora que ele usou como passa e repassa. Ela já confessou.
Ele pagou para que ela configurasse a lista de distribuição usando um modelo antigo de evento ao qual ainda tinha acesso. Não foi difícil rastrear. Ele achou que o caos o protegeria. Não protegeu. Você realmente não gosta de demitir gente? Comentei. Não, respondeu. Eu gosto do silêncio depois de um corte limpo. Gosto quando o ruído cessa e o trabalho pode acontecer. Caminhamos em silêncio por uma quadra. Na esquina, ele disse. Eu troquei o fundo de tela, não pelas aparências, mas porque foi antiprofissional e injusto com você. Lamento a forma como aquele momento aconteceu. Você não consentiu com nada daquilo. Vou cuidar da política da sala de conferências e da configuração de espelhamento de ti na segunda-feira. Não haverá mais acidentes. Eu acreditei, não porque ele pediu, mas porque cada movimento da vida dele corre em direção à ordem. Assenti. Não me envie bilhetes assinados só com uma L nunca mais. É familiar demais. Confunde as coisas. Ele aceitou sem discutir. Entendido, Sofia, acrescentou. Havia algo quase gentil na forma como disse meu nome. Quando o pacote da diretoria estiver fechado no próximo mês, vou protocolar um pedido formal para te mover para outra linha de reporte. Se você aceitar, nós dois poderemos respirar. Se recusar, vou respeitar. Você não me deve um futuro por causa de um presente que eu escolhi administrar. Olhei para ele de frente. O rosto que um dia eu persegui como se pudesse me transformar se voltasse para mim. Era apenas um rosto. Também era um mapa de decisões em que eu podia confiar. O poder disso parecia novo. O carro de Teresa encostou. Ela acenou da calçada. Eu disse, boa noite, Luiz. E caminhei até o carro. Ele não me viu partir. Virou-se e entrou de novo pela rua, como se ainda houvesse mais trabalho a fazer dentro dos ossos da cidade. Na semana seguinte, tudo foi uma lista de acompanhamentos. Recursos Humanos realizou entrevistas. O departamento jurídico redigiu cartas. Fechou círculos que haviam ficado abertos por tempo demais. Assinei uma declaração e aprovei um novo conjunto de diretrizes para a tecnologia da sala, que pareceria entediante para qualquer um que não estivesse vivendo dentro delas. Entediante é o meu adjetivo favorito quando a alternativa é imprudente. A Horizon enviou uma nota de agradecimento e uma linha sobre confiança. A diretoria aprovou nossa implementação. Uma pequena quantia caiu na minha conta e aliviou os números em outras colunas. Pedi transferência para um grupo diferente. Luiz aprovou em 1 hora e copiou o vice-presidente sênior com uma frase que soava como uma porta se abrindo. Sofia liderou a auditoria mais complexa que executamos em 2 anos e manteve a sala nos trilhos quando outros teriam perdido o rumo. Ela será um ativo para sua equipe. Se você não brigar comigo para tê-la de volta em 6 meses, vou me perguntar o que está fazendo de errado. No meu último dia sob a linha de reporte dele, limpei a mesa e coloquei meus pequenos amuletos em uma caixa. Teresa roubou 2 canetas e um grampeador e os reivindicou como troféus. O escritório parecia exatamente igual e, ao mesmo tempo, levemente diferente, como um cômodo depois que alguém lava todas as janelas. No meu monitor havia um novo bilhete, em letras de forma bem cuidadosas. Parabéns! Faça o trabalho, não o drama. Ellie! Sorri e o descolei. Dessa vez, entrei na sala dele e parei na porta. Ele levantou o olhar, mangas arregaçadas, gravata impecável. O centro de gravidade do ambiente estava onde sempre estava quando ele estava lá. Coloquei o bilhete na borda da mesa dele. Obrigada, falei. Ele assentiu uma vez. Foi você quem fez isso, respondeu. Eu apenas removi os elementos que estavam no caminho. Quis dizer a ele que remover os elementos, às vezes, é todo um milagre. Mas deixei isso sem voz. Há verdades que se tornam mais fortes quando não são fixadas na parede. Ele se levantou e, por um instante, pensei que me ofereceria a mão. Não fez isso. Deu a volta na mesa e me acompanhou até o batente, como um homem que entende que despedidas são menos sobre palavras e mais sobre a distância que se mede com elas. Tire o fim de semana de folga, disse. Volte na próxima semana e faça o seu novo chefe ter medo de como você é boa. Eu ri. Posso fazer isso. Teresa e eu fomos comer macarrão daqueles que você precisa perseguir pela tigela com os achis, os que se resistem um pouco. Ela ergueu o copo d'água contra o meu e disse. No fim de uma temporada, no começo de outra, você escolheu. O domingo foi calmo de propósito. Limpei o mesmo balcão 3 vezes e apaguei a última cópia de segurança da foto na nuvem. Escrevi uma linha final no caderno que havia começado na noite em que o céu parecia honesto. Lembrei a mim mesma de que calma não é máscara, é ferramenta. Escrevi sem aspas, porque já não precisava delas. Na segunda-feira, entrei em um novo andar que cheirava a tinta fresca e a ambição. O vice-presidente sênior me recebeu com uma lista que acelerou meu pulso de um jeito que era mais empolgação do que medo, novos clientes, novas plataformas, um cronograma que poderia cantar ou quebrar. Arregacei as mangas e escolhi uma música. Luiz e eu nos cruzamos em reuniões naquela semana, e na seguinte ainda. Quando isso acontecia, éramos eficientes,
precisos e econômicos nas palavras. Parecia colaboração sem ruído. Parecia o fim de uma tempestade e o começo de uma estação em que a chuva só caía quando era necessária. No elevador, uma vez, ele perguntou sem me olhar. Café? Não, um encontro. Um relatório, depois que o ciclo da diretoria terminar e sua transferência estiver totalmente concluída. Eu disse que sim, porque era a resposta honesta. O elevador se abriu. Saímos sem tocar o futuro nem quebrá-lo. Meses depois, quando o ciclo da diretoria se encerrou e a cidade se inclinava para a primavera, tomamos aquele café. Foi em um lugar tranquilo, com boa luz. Conversamos como duas pessoas que haviam escolhido suas palavras antes de precisar delas. Não fizemos promessas que não podíamos cumprir. Não redigimos uma história em que uma pessoa resgata a outra. Combinamos uma regra: se cruzássemos de uma categoria para outra, faríamos isso com clareza, com papéis assinados e sem segredos. Assinaríamos nossos próprios nomes nas nossas escolhas. Não seríamos a manchete escrita por outra pessoa. Carlos se declarou inocente. Contratou um advogado que sorria para as câmeras e apresentou moções que pareciam teatro. A juíza não gostava de teatro em sua sala. A prestadora que o ajudou chorou durante o depoimento e disse a verdade. O caso andou e depois terminou. Não pareceu vitória. Parece mais uma pedra retirada do caminho, para que caminhar voltasse a ser apenas caminhar. Numa noite em que o ar cheirava a folhas novas, peguei um ônibus até o rio e fiquei onde a cidade segura suas luzes diante do próprio reflexo. Pensei na versão mais jovem de mim que corria atrás de homens frios e chamava isso de ambição, que confundia controle com amor, que entregava a outras pessoas a caneta e depois se perguntava por que o seu nome estava escrito errado. Não a repreendi, não lhe agradeci. Fiquei ao lado dela e vi a água se mover. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Teresa. Ela havia anexado a foto de uma planta no parapeito da janela. Era do tipo teimosa, que se recusa a morrer e, de repente, floresce. Olha, escreveu ela. Prova de que o pequeno e o verde podem vencer. E em voz alta respondi. Prova recebida. No caminho para casa, passei em frente ao prédio onde às vezes reservávamos salas de conferência para reuniões externas. Através do vidro, vi o fantasma de uma mesa comprida, uma tela limpa, fileiras de cadeiras vazias. Parecia um lugar onde coisas sérias acontecem. Parecia, pela primeira vez, que não só coisas sérias acontecem. Destranquei minha porta, larguei a bolsa e coloquei a chaleira no fogo. Eu não precisava de fogos de artifício. Não precisava de trilha sonora. Não precisava de um beijo na chuva para marcar o fim de algo ou o começo de outra coisa. Eu precisava do trabalho honesto dos meus dias, do zumbido constante de uma vida que eu estava construindo com as duas mãos e da certeza de que, se uma tempestade viesse, eu não a confundiria com um Deus. Mais tarde naquela semana, uma nova funcionária entrou para a minha equipe. Era brilhante e nervosa, esforçando-se tanto para não mostrar isso que meu peito doeu de reconhecimento. No primeiro dia, derramou café na blusa e riu alto para fingir que não se importava. A levei até o armário de suprimentos. Encontrei o kit de emergência para manchas e entreguei a ela como se fosse uma espada. Um mapa é um registro, não uma sentença, murmurei quase para mim mesma. A mancha vai sumir. A lembrança pode te ensinar sem ser sua dona. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo a mais. Talvez eu tivesse mesmo. Em um momento tranquilo entre reuniões, meu calendário apitou com um pequeno convite. Não havia assunto, apenas uma hora, um lugar e um nome escrito com cuidado. Aceitei. Depois coloquei meu caderno sobre a mesa e desenhei a próxima escada na página seguinte. Primeiro o trabalho, depois o café, depois o que vier quando duas pessoas que se recusam a viver histórias escritas por outras mãos decidirem tentar de novo, sem disfarces. Naquela noite, abri a janela e deixei a cidade entrar. As luzes fizeram o que sempre fazem. O ar se moveu em algum lugar. Uma porta se fechou em uma sala que tinha estado barulhenta por tempo demais. Em outro lugar, uma porta se abriu. Escrevi uma linha final no meu caderno e a sublinhei uma vez, porque uma vez era suficiente. Estou aqui não como uma foto na tela de outra pessoa, não como a manchete da versão de outra pessoa. Estou aqui como alguém que escolhe, que aprende, que constrói, que se recusa a ser pequena. O capítulo não terminou com um choque ou com um beijo. Terminou com um quarto tranquilo e um coração que compreendia a forma do próprio clima. Terminou com um começo no qual eu podia confiar.